Segunda parte do Conversas com Vida. A convidada de hoje é Helena Sacatura Cabral. Helena, dois filhos dos mesmos pais e tão diferentes? Não. Não? Está completamente enganada. Politicamente muito diferentes? Politicamente, sim. Ideologicamente, sim. De resto, parecidíssimos. Gostavam das mesmas coisas. Liam as mesmas coisas. Se as pessoas sonhassem o que eles eram de parecidos, a diferença era, de facto, eles pensavam quase as mesmas coisas, depois um ligava a uma ficha e o outro ligava à outra. Portanto, tinham as mesmas preocupações, chegavam a gostar dos mesmos filmes por razões diferentes, gostavam dos mesmos pratos. E de facto, há uma coisa de que eu me orgulho muito. Eu tive dois filhos em que eu acho muito difícil alguém ser mais amigo um do outro do que os meus filhos eram. Meu filho Paulo, durante a doença do irmão, conseguiu estar mais presente do que eu. Com sacrifícios enormes de não dormir para ir almoçar ou jantar com o irmão. O que é que a Helena mudou nas suas rotinas e na sua vida desde abril? Quando se tem um desgosto destes, que eu penso que é o maior desgosto a que o ser humano, seja homem, ou seja mulher, seja mãe, ou seja pai, pode ser submetido, você durante um período longo de tempo não se dá conta. Eu tive um problema, o meu filho, porque as pessoas o estimavam muito, porque estimavam muito o Paulo, porque algumas me estimavam muito a mim, eu não tive privacidade na morte do meu filho. Portanto, e não podia tê-la, quer dizer, com tanta gente a querer dar-nos um abraço, mal seria que eu pusesse a minha dor à frente disso. Portanto, eu não chorei o meu filho. Não... E depois um enterro faz-se em 2 dias, o do Miguel fez-se em 8. Portanto, eu estava perante uma situação que não dominava, quer dizer... Quando finalmente eu pude chorar o meu filho, tinham passado 6 meses sobre a morte dele. Chorar com lágrimas de correr. 6 meses. Durante todo este tempo eu fiz aquilo que o Miguel gostaria que eu fizesse. Trabalhasse. Não fraquejasse. Não faltasse aos compromissos. O Miguel morreu no dia 24 de abril e eu no dia 1 de maio, que era o dia dos anos dele, estava na Feira do Livro. Que trabalhasse e trabalhei, eu tive dias de trabalhar 12 horas em frente a um computador. Dos pés me incharem de eu não me levantar. A Helena é a base da sua família? Eu sou. E não sou só eu tenho uma cunhada minha, portanto que não é da minha família, mas é casada com o meu irmão mais novo, que é outro pilar. E como é filha única, dá um valor enorme à família. Quem são os seus pilares? Portanto, para mim, a família é um pilar indispensável. Eu não seria quem sou se não tivesse a minha família. Portanto, para lhe responder à sua pergunta, o Miguel está presente na minha vida cotidianamente. Eu posso lhe dizer com inteira verdade que eu não tenho consciência de que o Miguel morreu. Não consegui apagar o telemóvel do Miguel do meu telemóvel, senão há 15 dias. Isto diz-lhe tudo. Portanto, nem sei explicar, é uma coisa que está como a minha mãe. Eu lembro-me dezenas de vezes da minha mãe durante o dia. Minha mãe morreu dia de Natal, portanto o mês de dezembro é o mês em que eu faço anos, é o mês em que morreu a minha mãe. Este ano é o primeiro ano em que o Miguel não estará presente. Nós não fazemos, desde que a minha mãe morreu, não fazemos Natal. Portanto, a minha mãe morreu há 30 anos, eu há 30 anos não faço Natal. Portanto, vamos sempre para fora. Neve, primeiro eu e o Paulo, muito gozados é o termo pelo Miguel, que achava que nós íamos para o ski, que era uma coisa de capitalistas, enfim. Hoje, ele adorava fazer ski e adorava ir para a neve. Portanto, como vê, as pessoas evoluem, vão evoluindo. Quando eu digo
o passado é muito diferente do presente, não é tanto nas vivências, é nos factos, é nas vivências, é no que a gente aprende. E, portanto, este ano será o primeiro Natal sem o Miguel, mas para mim não é Natal, quer dizer, é uma data. Eu, desde que a minha mãe morreu, eu adorava a minha mãe. Portanto, não sou capaz de comemorar o Natal. Eu vou à Missa do Galo, é, portanto, a grande diferença, mas também vou à da Páscoa à noite, portanto, digamos que não é uma grande... De resto, não é possível, não consigo celebrar o Natal com uma morte pelo meio de uma pessoa que me é muito querida. Sente-se mais escrutinada por ser mãe de um ministro? Essa é uma pergunta engraçadíssima. Eu acho que os meus filhos só têm mãe, não têm pai, porque eu estou muito mais escrutinada do que o Nuno Portas. Porquê? Não sei. Isso eu gostava de saber. Mas acha que as pessoas têm mais atenção ao que a Helena faz? Eu acho que sim, porque em todas as entrevistas que dou falam-me dos meus filhos. Durante muito tempo eu era a mãe dos Portas e gostava mais que fosse ao contrário, eles serem filhos da Helena Sacadura Cabral. Eu não sou Portas, tenho muito orgulho de ter pertencido à família e continua a ser uma parte da minha família, mas realmente eu acho que as pessoas se lembram mais de que eu sou mãe deles do que se lembram que o pai é pai deles. Eu acho que uma vez perguntaram ao Nuno o que é que ele era ao Miguel e ao Paulo Portas, e ele disse-me, vê lá tu. Olha, eu disse, olha, grande surpresa, a mim andam-me a perguntar, e não é perguntar, é dizerem há séculos que eu sou a mãe dos Portas. Portanto... Mas abordam-na na rua? Abordam. Mas isso, felizmente, agora não é por causa dos meus filhos. Isso honra-me, seja feito agora, é por mim, gostam de mim, dão um beijinho, dizem que gostam de me ouvir, gostam de me ler, mas ainda me mandam ou abraços para o Paulo, ou dizer, ai, você foi um exemplo. Eu não pretendi ser exemplo para ninguém, como cálculo, eu pretendi aguentar-me tão bem quanto eu pudesse e de alguma forma dizer que a morte de um filho é qualquer coisa que nós podemos e devemos ultrapassar. Não é esquecer, isso nunca mais se esquece, mas faz parte da vida. E isso eu acredito firmemente, ninguém é testado acima das suas forças. E se aquilo me tinha acontecido é porque eu tinha capacidade para aguentar. Mas em relação ao seu filho Paulo, enviam-lhe recados? Não, isso, toda a gente sabe que eu odeio política, portanto, ninguém se atreve a fazer-me de intermediária entre mim e o Paulo, porque eu tenho um blog em que uma senhora disse uma vez que precisava muito, se eu lhe dava o meu mail, porque precisava muito falar, de me expor um assunto. E eu disse, se é assunto relativo ao meu filho, não exponha, porque eu nem leio. Porque é que odeia a política com 2 filhos que fizeram carreira política? Porque acho que a política, o poder, a autoridade, não é nunca agradável. O poder pressupõe a autoridade. Portanto, 2 coisas desagradáveis. O poder põe ao de cima de nós. Eu nunca exerci o poder a não ser como chefiando um departamento. O que vem ao de cima, quando se exerce o poder, é sempre o nosso lado pior. E vê isso também... portanto, não me interessa nada o poder. O meu maior problema ao longo da minha vida profissional foi classificar os meus alunos e classificar os meus colaboradores. Ficava sem dormir um mês antes. Na presunção de que podia ser injusta. Repare, morreu-me um filho quando eu já estava dona da minha vida profissional. Mas suponha que eu estava no Banco de Portugal, que me tinha morrido um filho enquanto eu chefiava um departamento e que eu fraquejava, não tinha a mesma capacidade. Que compreensão é que os meus superiores teriam para isso? Que compreensão é que eu tinha? Como é que eu ia ponderar que um colaborador meu que tinha perdido um filho ou que tinha um filho com uma doença grave, julgar o trabalho de alguém, julgar alguém é uma tentativa de nos pormos no lugar do outro. E isso às vezes é muito difícil, porque eu, por exemplo, sou muito exigente comigo e depois também sou muito exigente com as pessoas que trabalham comigo. E às vezes as pessoas têm que me dizer, eu não sou igual a si. Portanto, ponha lá e travão nos patins, porque não sou nem quero ser. E têm todo o direito de me dizer.
Mas mesmo não gostando de política, escreveu numa das suas crónicas, num dos blogs, a dizer, a propósito dos políticos portugueses, que a mulher de César diz que não basta ser séria, é também preciso parecê-lo. É. E eu acho que os políticos já parecem pouco. Pouco sérios. Sim, sim. Aliás, se você for aos inquéritos de rua, verifica que a profissão de política é a menos estimável de todas as profissões. Passam à frente. E hoje há uma outra profissão a que eu acho que se aplica a mesma coisa, que é a nossa, do jornalismo. Não é preciso ser só sério. É preciso também parecer sério. Eu, quando ouço o Gomes nas análises económicas, não sei se é Gomes Ferreira, se é José Gomes Ferreira. José Gomes Ferreira. A credibilidade que o Zé põe ele não põe, quer dizer, a credibilidade que eu sinto nas análises que ele faz é qualquer coisa que eu não sinto em relação a todos os nossos colegas. Mas nos dias que correm, ser economista é uma vantagem ou uma desvantagem? E é uma enorme desvantagem. Eu tenho rolos no meu estômago cada vez que leio algumas coisas que por aí andam. Não é pela leitura, é pela leitura e pelos factos que estão por detrás dessa leitura. Mas se factos que para si são tão claros, não, que claríssimos. Escapam... Por exemplo, este orçamento que ontem saiu, que eu estou à espera que seja publicado para poder lê-lo com atenção. Há coisas que me dão um grande engulho, mas não vamos entrar por aí, porque senão teríamos que chamar aqui o Dr. Vítor Gaspar para nos explicar algumas coisas. O que é que gostava que ele lhe explicasse? Uma coisa, fundamentalmente. Há uma série de economistas com orientações distintíssimas umas das outras, que discordam de algumas medidas. Eu não estou a falar de todas. E não estou a falar que nós não tenhamos que entrar por um período de austeridade. Mas a austeridade, acima de um determinado limite, traz coisas gravíssimas. E, portanto, é um período da vida do país em que nós não nos podemos dar ao luxo de ouvir, pelo menos, quem pensa de maneira diferente. Ouvir soluções alternativas e depois decidir dizendo eu assumo a responsabilidade do risco. Repare, o Dr. Vítor Gaspar seguramente um dia deixa de ser ministro e um dia é alcandorado a um lugar nesta Europa unida, cada vez mais esquartejada. Pronto, como foi o Dr. Constâncio e tudo. E nós ficamos cá, neste Portugal, à beira-mar plantado. Portanto, a responsabilidade do que se faça hoje não é possível, como não é possível governar considerando que se é sozinho. Nós estamos inseridos num espaço europeu. E não só num espaço europeu, num espaço mundial. O Madoff fez o que fez na América e as consequências fizeram-se ressentir na Europa e não sei se pelas Ásias e pelos Orientes, enfim, tem outras defesas que nós não temos. Portanto, eu gostava, aquilo que me choca mais é que, tudo bem, são utopias, a esquerda tem utopias, o Bloco terá utopia, mas é preciso ouvir. É preciso sentarmos à mesa e ter a certeza de que este é o único caminho possível. Por isso é que a mim me chocou muito que o Bloco de Esquerda, por exemplo, não tivesse falado com a Troika. E julgo que hoje eles se arrependem disso. Quer dizer, mesmo que seja só para dizer não, pelo menos é estar lá, é ouvir. Para si, enquanto economista, este é o único caminho possível? Não. Mas isso dava uma longa discussão, como possa calcular. Não acho que seja o único caminho possível. É um dos caminhos e compreendo que seja um caminho de opção. Há duas coisas em Portugal que são paralelas, mas não se cruzam. E quando se cruzam dá mau resultado. Uma coisa é ser técnico, outra coisa é ser político. O técnico estuda quadros prospectivos, o político aplica esses quadros ou dá-lhes a volta e aplica-os de outra maneira. Bem, posso clamar, sendo economista, que se deve fazer isto, que não se deve subir o IVA na restauração, porque depois se vai... E depois os dados poderem mostrar que não, que afinal continuam, o IVA continua, da restauração continua a subir e a única coisa que aconteceu foi que desapareceram alguns restaurantes que estavam a mais. Mas o Estado não tem que regular os restaurantes.
Nós não estamos na União Soviética de há 10 anos. O Estado tem que criar as condições para que um indivíduo decida abrir um restaurante e depois decida fechá-lo, se não se aguenta. Agora, é uma área que emprega muita gente. Eu tenho dificuldade em perceber o IVA na restauração a 23%. Se me vierem demonstrar, ao fim de X tempo de análise, que não, senhora, o IVA continuou a dar os mesmos rendimentos e houve uma natural seleção de qualidade nos restaurantes, pronto, eu nessa altura direi estava enganada. Mas isto é para falar numa coisa que toda a gente entende. Mas e quando se fala deste enorme aumento de impostos, até nas palavras do Ministro Vítor Enorme Gaspar... é pouco, isto é um saque. E acha que vai produzir a receita que... Não, é por isso que eu tenho dúvidas que este seja o único caminho. É o único caminho que o doutor Vítor Gaspar vê. E, portanto, eu respeito isso. Ele sabe com certeza muito mais do que eu, tem muito mais experiência económica. Não tenho de vida porque eu sou mais velha do que ele. Ele podia ser meu filho. E aí eu acho que ainda tenho alguma experiência a mais. Mas pronto, é um homem do mundo, é um homem que trabalhou lá fora. Agora, é um técnico. E não é um político. E eu gostava de perceber porque é que ele não ouve mais. Dá-me a sensação, pode ser uma sensação injusta, e eu posso estar a dizer aqui a fazer uma grande injustiça, e como calculo, eu não falo com o meu filho Paulo destes assuntos, porque para mim o meu filho é o meu filho, não tenho nada a ver com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, como calculo, por acaso coincidem, mas os cuidados que eu tenho é de não misturar mais. Até Mas quando, por exemplo, o Governo veio dizer que a taxa de desemprego já está em 15,8%, era surpreendente, perto dos 16%, estes são os últimos dados do INE, também se sente surpreendida com a taxa de desemprego desta natureza? Não, e vai haver mais, porque há uma série de atividades que vão fechar, que não aguentam este nível de impostos. E entre os jovens já são quase 40% de desemprego jovem. Brutalidade. É uma brutalidade. Emigrar é uma opção? Migrar é uma opção, com certeza, se você ou eu, na sua idade, quisermos ir ganhar experiência para depois voltarmos e trazer essa experiência e partilhá-la. Mas não emigrar para ganhar o seu sustento foi, durante muitos anos, a solução deste país, numa imigração de menos qualidade. Esses imigrantes espantosamente aguentaram este país com as suas remessas e nunca será pouco o agradecimento que nós lhes devemos enquanto país. Agora, imigrar cérebros é outra coisa. O país apostou em si, gastou consigo dinheiro e você vai frutificar aquilo que foi o investimento feito em si noutro país, mas vai casar e ter filhos noutro país, vai engrossar a pirâmide de idades, rejuvenescer a pirâmide de idades de outro país. E a nossa perde a segurança social, perde o investimento feito e perde, inclusive, os novos que já poderiam crescer aqui com determinadas possibilidades. Portanto, a imigração só é solução, sim senhora, quando é para valorização pessoal, para depois voltar e haver uma rentabilização interna. Imigração como solução de modo de vida é muito triste. Acha que este orçamento vai realmente ser executado? Se isto fosse um programa cómico, a gente ria-se. Não, acho que vai ter uma série de revisões pelo meio e vão acontecer mais outras coisas pelo meio. Este orçamento, eu já tive tantas versões deste orçamento que eu, como economista, já não me consigo entender, mas eu não tenho conhecimento de tudo o que se passou. Portanto, mas se uma economista não consegue entender o orçamento, está você a ver o que é que entenderão os outros. Portanto, eu acho que... vou-lhe dizer uma coisa que é um pouco... Mas é o que eu penso. Um ministro das Finanças não pode ser só um técnico, tem que ser também um gestor. Tem que ter feito experiência de gestão. Porque tem que ter passado por uma situação que é adequar o que tem àquilo que vai ter que pagar no final do mês.
você como dona de casa ou eu como dona de casa faço essa gestão todos os dias. Neste momento eu faço o que me vai acontecer. Veja bem, no meu caso, faço o que me vai acontecer em termos de impostos. Eu para o ano não trabalho. Ou antes trabalho, mas não publico, não edito, não vou passar recibos verdes. Porquê? Não lhe compensa? Porque, a propósito, para quê? Para me levarem 2/3 do que eu ganho? E acha que a maior parte dos portugueses, os que estiverem nas mesmas circunstâncias, Não, vão fazer eu o ainda mesmo? posso viver do que tenho. Gastando aquilo que eu tinha posto de parte para uma doença ou para uma... Não sou rica, porque se fosse rica não trabalhava. Lia, viajava, portanto, eu preciso trabalhar porque, sendo reformada do Banco de Portugal, pertenço a um grupo de indivíduos que não foram reclassificados. Portanto, a minha pensão do Banco de Portugal não é das altas, como eu, está mais, parece que 90 colegas meus. Mas, enfim... há coisas piores. Ainda posso viver do que ganho. Mas cortando, se não puder ter carro, não tenho paciência. Pronto. Não vamos entrar pela querela Há pouco, quando falámos na União Europeia, falava numa união desagregada, se é que ainda lhe podemos chamar união. Eu tenho muita dificuldade em saber se a União, repare. A União Europeia, a meu ver, só é possível de ser mantida com uma federalização dos Estados. E mesmo assim, nós não somos a América. Portanto, nós, Europa, não somos a América. Portanto, federar países que vão desde Portugal e da Grécia à Alemanha e aos países nórdicos, que têm uma moeda comum, mas depois não têm nem uma fiscalidade comum, nem um nível de vida comum, nem as mesmas possibilidades, é, de facto, a meu ver, uma utopia. Eu posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas é o que eu penso e não tenho motivo nenhum para não dizer o que penso. Mas, curiosamente, aos comandos desta Europa está uma mulher. Que nasceu num país de leste, não se esqueça. Curiosamente, esta senhora que comanda a Europa nasceu no lado de lá da Alemanha. Portanto, não nasceu na Alemanha rica. Nasceu na Alemanha de leste. E será que se esqueceu disso? Não. A prova que não esqueceu é o que ela exige de todos nós. Helena... Tivesse ela nascido numa Alemanha capitalista e talvez fosse um pouco mais doida, até porque a Alemanha deve à Europa muito da sua reconstrução. E não esqueça que a União Europeia não foi criada para se criar um futuro europeu. Foi criada para que se não repetisse na Europa as guerras que se tinham dado no passado. Portanto, não façamos utopias. A União Europeia foi criada para prever que se não repetisse o que já tinha acontecido. Não foi criada para estes balanceamentos de que somos todos iguais e vivemos todos à custa dos fundos que andam a circular. Helena, ficaria com todo o gosto a conversar consigo mais uma hora, mas chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela sua presença neste programa. Já sabe, é todas as semanas aqui no ETV que damos mais vida às suas conversas.